como você pode realmente se virar, conseguir falar inglês no processo de imigração. Ou seja, muita gente vai passar por isso, vai chegar nos Estados Unidos ou em algum outro país e vai precisar realmente se virar para conseguir ali falar na imigração. Eu vou te ensinar aqui todo o vocabulário e tudo que você precisa para conseguir passar por esse processo de forma tranquila, de forma simples, sem perrengue. O que é immigration? O que seria imigração? É bem simples. Quando você sai do país, esse processo de entrada, quando você sai do Brasil e vai chegar nos Estados Unidos, por exemplo, você precisa passar por esse processo, que você vai ter que responder algumas perguntas para o país entender o que você está fazendo ali, se você tem grana ali para ficar no país ou não, qual o motivo, é viagem a trabalho, é viagem para diversão, de férias. Então ele quer entender ali por que você está chegando naquele país que não é o seu país de origem. Então ele vai te fazer algumas perguntas e é muito importante você saber como responder essas perguntas. E muita gente me fala: Matheus, eu preciso ser fluente para conseguir me virar nessa situação de uma imigração? Eu preciso, ser fluente nível máximo assim no inglês? E gente, não, você não precisa ser fluente em inglês para conseguir passar ali na sua viagem no processo de imigração. Você precisa basicamente entender aquele vocabulário que vai ser utilizado nesse contexto. Você precisa entender quais são as perguntas que eles vão te perguntar para você. Você precisa entender quais são as expressões que você vai precisar utilizar para conseguir responder essas perguntas. Mas eu conheço várias pessoas que, elas não são fluentes no inglês, elas nem falam muito inglês ainda, só que elas conseguem passar por esse processo de maneira tranquila, sem passar perrengue, sem, meu Deus, vai acabar o mundo. Então você também pode. E, gente, o maior benefício de você conseguir realmente aprender o que eu vou te passar aqui nessa aula de hoje é você simplesmente não ser barrado, é você não ter que voltar pro Brasil. Não são tantos os casos, mas eu conheço casos ali que pessoas que responderam da forma errada ou até mentiram, às vezes ficaram desesperadas por não entender e não entender a pergunta ou não saber como responder, acabaram mentindo, foram barradas ali, tiveram que voltar pro Brasil e foram impedidas aí de continuar na viagem. Então, gente, saber como se virar nessa situação de uma imigração fora do país em inglês é vital. Gente, então vamos lá. A primeira coisa que você não pode fazer, que eu vejo a maioria das pessoas fazerem na hora de aprender a falar inglês pra imigração, pra sua viagem, que tá errado. Você não pode fazer. Gente, eu vejo a galera, isso aqui pra entrevista de emprego em inglês, pra você passar na imigração em inglês, o que o pessoal faz? O errado é você decorar frases prontas, achando que vai chegar lá e vai lembrar de tudo facilmente. Gente, você sair decorando umas frases desse tamanho aqui e achar que, você vai decorar e na hora que chegar na imigração ou na entrevista você vai lembrar de tudo, gente, não vai dar certo, vai dar ruim, tá? Qual que é a forma mais eficiente? A forma mais eficiente é você se preparar entendendo quais são as principais perguntas e praticar combinações para responder. Esse é um dos pilares do método EA, combinations, combinações. Então, quando você quer passar lá na imigração, que você vai viajar para o exterior falando inglês, você precisa entender quais são as combinações que você vai precisar utilizar para responder essas perguntas. Aí você me pergunta: Matheus, mas como que eu vou saber quais são essas combinações? Aí vem o como. Você precisa estudar contextos que envolvem essa situação. Contextos não, conteúdos, né? E eu trouxe aqui para vocês um conteúdo prático, um diálogo de duas pessoas que envolvem essa situação real. Que uma pessoa, no caso aqui desse diálogo que a gente vai analisar, é o próprio guarda lá, né, da imigração, e a outra pessoa é o brasileiro que tá chegando lá. Então, gente, a forma mais eficiente de você conseguir evoluir aí o seu inglês para chegar lá na imigração da sua viagem pro exterior é você entender quais são as perguntas que vão te fazer nessa situação e você treinar quais são as combinações que você vai precisar utilizar para conseguir responder essas perguntas quando chega essa hora. Então, eu vou colocar aqui para vocês vão conseguir ouvir esse diálogo, tá? Então vocês vão ver que são duas pessoas. A primeira das pessoas é o John e a segunda pessoa é a Carla, tá bom? E, gente, como vai funcionar? Eu vou tocar aqui o conteúdo e eu vou mostrando pra vocês quais são as combinações que vocês precisam entender. Qual é o contexto da coisa, pra você também aumentar o seu vocabulário, pra você conseguir chegar na imigração já conseguindo se comunicar, responder as perguntas e tudo mais. Welcome to the airport of NYC. May I see your passport and visa, please?
Of course. Here you are. What's the purpose of your visit? I'm here on vacation with my family. Ele começou fazendo a seguinte pergunta, ó. Hey, may I see your passport and visa, please? Ou seja, eu posso ver o seu passaporte e o seu visto, por favor? Então, uma das coisas que você precisa saber para conseguir realmente ir para a imigração fora do país e entender o que eles vão te perguntar é você estudar as perguntas. E a primeira delas é essa aqui, ó. Eu vou tocar e pausar bem rápido para vocês entenderem, ó. Welcome to the airport of NYC. May I see your passport and visa, please? Ó, may I see your passport and visa? Eu posso ver o seu passaporte e o seu visto, por favor? Aí vamos ver o que ela responde, ó. Of course. Here you are. Of course. Ou seja, você vai lá dar alguma coisa pra alguém, você vai dar o seu passaporte, o seu visto, você vai falar o que pra pessoa? Here you are. Here you are. Aqui está, ó. Here you are. Of course. Claro, aqui está. Of course. Here you are. Ó, vou tocar mais uma vez. Lembra do pilar do método EA? Que é você, o pilar LAR, listen and repeat. Ouça e repita. Então, ó, você vai ouvir, você vai repetir o que ela tá falando. Eu vou repetir aqui várias vezes, ó. Dá uma olhada. What's the purpose Of course. Here you are. Mais uma vez. Of course. Here you are. Então, ó, of course, here you are. Claro, aqui está. Então, ó, uma das primeiras perguntas que vão te fazer na imigração, quando você tá fora do país ali, é pedir o seu passaporte e o seu visto, tá? A única coisa que você precisa responder é isso aqui, ó. Of course, here you are. Aqui está, tá bom? E, gente, uma das coisas que o oficial lá vai te perguntar também é qual o intuito, qual que é o propósito da sua viagem. It's on business? Is it a business trip? É uma viagem de negócios? Is it a vacation trip? É uma viagem de férias? E pra perguntar isso, o oficial vai te fazer essa pergunta aqui, ó, que eu vou tocar agora. Ó, dê uma olhada. 1, 2, 3. Of course. Here you are. What's Agora. the purpose of your visit? What's the purpose of your visit? Qual é o propósito da sua viagem? Aí aqui, dentro desse diálogo que a gente está analisando, ela responde que ela tá de férias com a família. Então ela responde, I'm here on vacation. Eu estou aqui on vacation, de férias, with my family. Então lembra da combinação, ó, on vacation, de férias, I'm here on vacation with my family. Aí ela complementa, né? They are coming tomorrow in the morning. Ou seja, eles estão vindo amanhã de manhã. Vamos ver como que ela expressa essa ideia? Ó, vou dar o play aqui, hein? I'm here on vacation with my family. Tô aqui de férias com a minha família. They are coming tomorrow in the morning. Eles estão vindo amanhã de manhã. They are coming tomorrow in the morning. Tá vendo como não é difícil? Ele te perguntou, what's the purpose of your visit? Você vai responder, I'm here on vacation. Eu estou aqui de férias. Ou se for a trabalho, I'm here on business. I'm here on business. Like, it's not difficult. É só você entender essas combinações. Ó, de férias, on vacation. Essa é a combinação para você falar que você tá de férias. A combinação para você expressar a ideia que você tá lá a trabalho, on business. On business. Então é o que ela responde aqui, ó. Vamos ver de novo? Vou tocar novamente, ó. I'm here on vacation with my family. They are coming tomorrow in the morning. Então eu tô aqui de férias com a minha família, eles estão vindo amanhã de manhã. Então, ó, lembra do pilar das combinações. Você precisa entender as combinações para você conseguir responder quando você estiver lá viajando e precisar aprender a falar inglês, aprender a se virar nessa situação da imigração, tá bom? Aí depois, ó, uma outra pergunta que ele faz, ele quer perguntar, quando você estiver lá na imigração e tudo mais, precisar falar e responder em inglês, ele vai perguntar quanto tempo você vai ficar lá. Então, quanto tempo você vai ficar lá? 1 mês? 1 ano? 6 meses? 3 meses? A pergunta que ele vai te fazer, o oficial lá, né? O americano, vai ser essa aqui, ó, usando o how long. How long significa quanto tempo. Então, quanto tempo você vai ficar? E ela fala, eu vou ficar por 15 dias. E ela já acrescenta aqui também que o voo dela é dia 25 de dezembro. Então, ó, a pergunta que ele faz, vamos ver agora, ó. Vou tocar aqui pra vocês. How long are you staying? How long are you staying? Quanto tempo você vai ficar? Aí ela responde, I'll stay for 15 days. I'll My flight stay... back to Brazil is on December 25th. Ó, eu vou ficar por 15 dias e meu voo de volta é dia 25 de dezembro. On December 25th. Ó, mais uma vez, vou voltar aqui. How long are you staying? Quanto tempo você vai ficar?
stay for 15 days. Eu vou ficar por 15 dias. My flight back to Brazil is on December 25th. E meu voo de volta pro Brasil é no dia 25 de dezembro. Então, ó, lembra dessa combinação. How long? How long? O oficial tá te perguntando quanto tempo. Então, how long are you staying? Quanto tempo você vai ficar? Ah, 1 month. Ó, pra ficar mais simples a resposta, você não precisa usar a resposta que ela usou. Se for 10 dias, você responde 10 days. Se for 15 dias, 15 days. Um mês, 1 month. Um dos erros, isso aqui é um erro, ó. Um dos erros que a galera que tá aprendendo a falar inglês agora comete, que, meu, faz você travar na hora de falar, é você querer formular as respostas muito complicadas, muito complexas. A sua base de vocabulário agora talvez não seja tão grande. Então você ainda não é capaz de formular frases tão complexas assim. Então, o que vai te fazer conseguir se comunicar no inglês quando você está no começo do processo é manter a coisa simples. É você responder direto ao ponto. Então ele te perguntou, o oficial lá, você está viajando na imigração. How long are you staying? Quanto tempo você vai ficar? Não precisa falar igual a moça falou aqui agora. Ah, eu vou ficar tal, volto no dia tal. Não, fala 15 days, 1 month. Isso aqui é para fins didáticos, mas na hora da vida real, não precisa falar da mesma forma, entendeu? Só isso aqui que eu queria deixar claro. Beleza, aí vamos ver aqui a próxima pergunta. Então, ó, só lembrando, how long, quanto tempo, né? Aí ele pergunta aqui depois, ó. Do you know, você conhece alguém aqui? Do you know someone here? A palavrinha someone significa alguém. Então, você conhece alguém aqui? Ó o que ele pergunta, ó. Vou tocar aqui mais uma vez, take a look. Ó. Do you know someone here? Do you know someone here? Ó. Do you know someone here? Do you know someone here? Você conhece alguém aqui? Você vai responder, por exemplo, I don't, eu não. Ou se você conhece, você fala yes, my cousin, minha prima. Or yes, my father, meu pai. Or my friends, os meus amigos, por exemplo. Entendeu? Você vai responder, you're gonna tell the truth. Você vai falar a verdade. Então você já vai indo pra imigração ali, sabendo que essa pergunta vai ser uma que vão te perguntar, e você vai saber responder. Você vai falar, my friend, my family, my coworker, my girlfriend, I don't know. De alguma forma, entendeu? Vamos ver como ela responde aqui, ó. A Carla, ela responde, eu tenho uma amiga, ela fala, I have a friend, e eu vou ficar na casa dela. I'll stay at her house. Vamos ver aqui, ó, como ela responde. I have a friend, and I'll stay at her house. Do you know someone? I'll stay for 15 days. Eita, peraí, mais uma vez. Do you know someone here? I have a friend, and I'll stay at her house. Então, ó, I have a friend, eu tenho uma amiga, and I'll stay at her house. Eu vou ficar na casa dela, entendeu? Então, gente, essa pergunta também é inevitável, vão te fazer. Do you know someone here? Aí você vai responder quem você conhece. Aí aqui ele vai finalizar a conversa, ó. Ó como ele finaliza aqui, ó. Great. Have a nice trip. Great. Have a nice trip. Ou seja, ok, bom. Have a nice trip. Tenha uma boa viagem. Have a nice trip. Então, gente, ó, vou tocar o diálogo mais uma vez. Vamos ver se vocês conseguem pegar tudo agora, hein? Welcome to the airport of NYC. May I see your passport and visa, please? Of course. Here you are. What's the purpose of your visit? Qual o propósito da sua visita? I'm here on vacation with my family. Tô aqui de férias com a família, né? They are coming tomorrow in the morning. Eles estão vindo amanhã de manhã. How long are you staying? How long? Lembra que how long tem o sentido de quanto tempo. Quanto tempo você vai ficar? How long are you staying? I'll stay for 15 days. 15 days, 15 dias. My flight back to Brazil is on December 25th. Então, ó, o meu voo de volta pro Brasil é 25 de dezembro. Do you know someone here? Do you know someone? Você conhece alguém aqui? I have a friend, and I'll stay at her house. I have a friend. Eu tenho uma amiga. I'll stay at her house. Eu vou ficar na casa dela. Great. Have a nice trip. Great. Have a nice trip. Ou seja, ok, bom, tenha uma boa viagem. Have a nice trip. Galera, esse aqui é a maneira mais eficiente de você conseguir falar inglês, principalmente nesse contexto que foi o tema da nossa aula de hoje, que foi imigração, tá? E lembrando de uma coisa aqui que é super importante. Se você quer aprender a falar inglês, você tem que entender que falar inglês é igual dirigir.
Uma coisa é você tá lá na escola, na autoescola, fazendo aquela prova teórica, como que fala? O CFC, né? Então você tá lá no CFC, você tá aprendendo a teoria lá das placas e tal, e tudo. Então quando você tá lá no CFC, é teoria. Ali você não sabe dirigir. E quando você tá na teoria do inglês, é a mesma coisa. Você sabe a teoria, só que você não tem prática, você não vai conseguir fazer o que é o mais importante, que é o quê? Que é você falar. Então, ó, faça essa analogia e sempre lembra que aprender a falar inglês é que nem dirigir. Você só vai conseguir mesmo quando você for ir pra prática, quando você botar o pé ali na rua, na estrada e com medo mesmo falar e errar, porque é com os erros, com a prática que você vai ganhando facilidade, que você vai ganhando naturalidade pra falar. E a mesma coisa aqui, você que quer viajar, você que quer realmente usar o inglês ali no exterior, seja para viajar ou morar, ou para você que quer utilizar aqui no Brasil profissionalmente também, você precisa entender isso, que é questão de você ir pro campo de batalha, não é só ficar ali, só olhando, só vendo a teoria, porque só saber a teoria, tem muita gente que sabe a teoria, que eu pergunto qualquer coisa a pessoa me responde. Eu pergunto, o que é o present perfect? A pessoa me responde. O que é o verb to be? A pessoa me responde. Só que aí se eu puxo uma conversa em inglês, a pessoa não consegue manter a conversa comigo. Por quê? Porque ela sabe a teoria, mas ela nunca foi pro campo de batalha, ela nunca foi pra prática. Entendeu? Então é a mesma coisa aqui, para você conseguir se virar na imigração, que foi o tema dessa aula, para você conseguir se virar lá fora em qualquer contexto, seja no hotel, fazendo compras, ou seja, utilizando o inglês ali no seu trabalho mesmo, falando com nativos ali. Gente, vai pro campo de batalha, erra, não tenha medo de errar, e erra muito mesmo, porque é aquele conjunto de errar e receber feedback, que é o pilar MMF lá do método EA, que vai te fazer evoluir.